Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva. Energia 1000 essa semana, edição 5.0 do nosso Futebol na Veia para você, chegando agora, no seu Spotify, no seu agregador de podcast, pelo site da Rádio Poliesportiva, pelo site do Futebol na Veia, pelos nossos parceiros, enfim, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Futebol na Veia na Poliesportiva. Eu sou Gabriel Max, apresento este programa de número 50 semanas falando sobre o futebol pelo mundo afora, na companhia de Ícaro Dias e na sua companhia também. E dar as boas-vindas ao nosso comentarista mais uma vez, Ícaro Dias, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado ao Poliouvinte. Falou 50, né, Gabriel? Vamos voltar 50 anos do tempo, então. Vamos lá. Ano de 1970, onde o Brasil montou o melhor time do século, que foi aquele time que foi campeão no México, conquistando o tricampeonato da Jules Rimet. Se eu falar outra coisa menos do que isso, é redundância, porque tiveram outras conquistas do mundo sim, mas nada foi tão emblemático no mundo do futebol do que ver aquela seleção com Gerson, Rivelino, Tostão, Jairzinho e, é claro, o eterno Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé. É isso aí, você lembrou muito bem e eu queria até fazer um convite a você. Se você perdeu o nosso papo que nós tivemos lá no nosso Instagram, @futebolnaveia.br, nós conversamos com o Thiago Berraich, que preparou um livro muito, muito legal e que está prestes a ser lançado. Vou até confirmar aqui a data. E ele fala um pouquinho sobre a Copa de 70, ele fala principalmente sobre a Copa de 70, por conta desse marco, de 50 anos, já depois dessa conquista maravilhosa. E a gente aproveita para falar para você, se você perdeu a nossa live, que a gente tinha feito com o Thiago Berraich, vá lá, procure lá no nosso IGTV que está disponível, portanto, essa nossa live. E hoje nós temos entrevista, a gente tem Gabriel, mais uma... Pois não. Só para falar sobre livro, quem também quiser comprar um livro do Milton Leite, As Melhores Seleções Brasileiras de Todos os Tempos, conta da seleção de 50, 58, 62, 70, 82, 94 e 2002. Esse também é um ótimo livro que o Milton Leite lançou em 2010, muito bom, eu recomendo. Show de bola. E o lançamento do livro do Thiago Berraich, que é 1970, o Brasil é tri, será agora em setembro, tá bom? Então agora no próximo mês de setembro, fique ligado, nosso amigo Thiago Berraich gentilmente nos cedeu um tempinho para poder falar sobre essa sua paixão, que é principalmente sobre a história do futebol, e foi um papo muito legal e ele fala muito sobre essa questão do futebol de 1970 e tá bem legal, então vá lá, confira também esse nosso trabalho, tá bom? E hoje nós temos outra entrevista também, a gente tem um convidado muito especial e a gente vai dando pitacos aí pra você, dando algumas pequenas pistas aí pra você tentar adivinhar quem é o nosso entrevistado da semana. A primeira delas é que é um treinador, já vou deixar bem claro, é um treinador que a gente vai entrevistar nesse podcast de número 50, que tá muito legal, tá recheado de boas informações e você não perde então por esperar. Aguarde um pouquinho mais que daqui a pouco tem a nossa entrevista. E a gente... Posso dar uma dica? Pode, aproveita para dar uma dica também. Esse treinador trabalhou com um membro da comissão técnica de 70. É verdade, muito bem observado. E esse cara aí, ele foi muito importante, não só na Copa de 70, ô Ícaro? Não, esse senhor tem uma história muito bacana no futebol. Muito bom. Então a gente vai começar agora o nosso programa de maneira efetiva. Vamos fazer o primeiro giro aqui pelo nosso mapa mundi da bola, Vamos aproveitar aqui para pegar o nosso avião. E a gente vai chegar no nosso
Na nossa primeira parada com o Pedro Ferri, vamos falar sobre futebol argentino, futebol que está prestes a voltar, tem algumas reclamações aí da galera e tal, e o Pedro Ferri vai passar um panorama de tudo que está acontecendo por lá durante essa semana e como estão os preparativos para a volta do futebol na Argentina. Então vamos com ele, vamos com o Pedro Ferri no nosso programa 50, vambora! O governo argentino anunciou na última terça-feira que os clubes de futebol da primeira divisão do país poderão retomar os treinamentos a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de agosto, depois da suspensão decretada como medida de combate contra a pandemia de coronavírus. A Associação de Futebol Argentino, vale lembrar, suspendeu as atividades em março e semanas depois deu por encerrada a temporada 2019-2020, anulando os rebaixamentos na principal divisão do futebol profissional. O Estado autorizou a volta dos treinamentos de futebol masculino e feminino dos clubes da primeira divisão, e as demais categorias irão retornar paulatinamente, disse o presidente da AFA, Cláudio Tapia, que ainda acrescentou que durante o final de semana todas as equipes serão submetidas a uma bateria de testes. A permissão inclui os 24 clubes da elite, mas o Tigre, da segunda divisão, que participa da Copa Libertadores da América e divide o grupo B junto com o Palmeiras. A pressão de Boca, Defensa e Justiça, Racing e River Plate, os outros representantes argentinos que disputam a Libertadores, foi essencial para a mudança de postura do governo argentino. Na última semana, em meio à indefinição quanto ao regresso das atividades, cogitou-se que os clubes que disputam a Copa viajassem até o Uruguai, onde as atividades esportivas estão regularizadas há mais tempo, realizar uma intertemporada. Agora, tal cenário não será mais necessário. A maior preocupação dos clubes era entrar em desvantagem física e técnica na Libertadores, que está marcada para retornar no próximo dia 15. A pedido da AFA, a Conmebol agendou as partidas dos argentinos todas para o dia 17. O confronto que mais chama a atenção é o do River, que estará frente a frente com o São Paulo no Morumbi. No Paraguai, o Boca encara o Libertad, enquanto o Tigre enfrenta o Guarani. No cilindro, o Racing recebe o Nacional do Uruguai, brigando pela liderança do grupo F, ao passo que, em Florencio Sola, o Defensa e Justiça mede forças com o Delfim, pelo grupo G, o mesmo do Santos. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Tá confuso o negócio por lá na Argentina ainda, né? Tem muita gente que é contra ainda essa volta, né, Ícaro? Exatamente, Gabriel. Muitas pessoas são contra, mas as equipes precisam gerar receita, né, para pagar os seus jogadores, tudo. Senão, como é que faz, Boca, né? mesmo. Sim, o Boca mesmo que tem lá o projeto de ampliação de La Bombonera. Então é bem complicada a situação, mas como diz Galvão Bueno, eu sabia. A AFA não ia ficar para trás. Porque a gente estava ouvindo semanas atrás que não, vai começar tal semana, com jogos desse jeito, e a AFA conseguiu bater o pé, conseguiu ter o prazo que ela precisa para poder esticar, ter uma melhor preparação para os seus jogadores. E, Gabriel, tem que ter muita coragem para peitar Racing, River e Boca, né? Porque só aí são 10 Copas Libertadores. É muita coisa. Então não dá para desconsiderar a posição das equipes da Argentina. É verdade. Não dá pra deixar isso de lado, não. E é importante que seja feito com todo o protocolo também, que seja seguido. Assim, aqui no Brasil as coisas estão começando a caminhar, mas ainda tem muita coisa errada acontecendo, viu? Vamos ver como vai ser essa sequência, ainda mais com a volta do Campeonato Brasileiro, que já está para acontecer neste domingo, inclusive com transmissão da Poliesportiva. A Poliesportiva que transmite a final do campeonato, a finalíssima, né? O segundo jogo da final do Campeonato Paulista e também
o início do Brasileirão de 2020. E fique ligado então que a gente vai também deixando informado com relação às nossas transmissões. E a gente vai agora partir de Buenos Aires, vamos rumo a Montevidéu. Vamos chegando agora com mais um dos nossos repórteres, que está preparado aqui com as informações, com mais esse giro aí semanal de notícias. Vamos com o Luciano Massi, que vem falar sobre o Campeonato Uruguaio, que também, agora já tem batendo na porta e a bola rolando. Então a gente vai trocar uma ideia com o Luciano Massi para falar sobre essa volta do futebol charrua. Vamos trocar uma ideia com ele. Chega mais, Luciano Massi. Venha também participar desse nosso programa 50. Vambora? Cavani pode venir, rematou para Suárez, pode venir, gol, Uruguaio Suárez. Saudações, ouvinte! Confira comigo as principais notícias do futebol uruguaio. Após 5 meses de espera, nessa semana teremos bola rolando na terra de Cavani e Suárez. Como dito em boletins passados, a data estipulada para o regresso da Primeira Divisão era entre a segunda e terceira semana de agosto. Mas graças ao respeito do povo uruguaio e à boa gestão do governo, o Uruguai está controlando muito bem os casos de Covid no país, tornando-se referência na América do Sul. Até o fechamento do boletim, o país contabilizou 1.307 casos confirmados, 1.065 recuperados e 37 mortes. Mesmo com esses baixos índices, jogadores, treinadores, árbitros e todos os envolvidos com o futebol devem realizar testes periódicos do novo coronavírus. E assim como grande parte do mundo, as canchas uruguaias também estarão fechadas para torcedores. Ou seja, a hinchada terá que alentar desde sua casa. Para ajudar os torcedores, todos os jogos serão televisionados. Então vamos conferir quais serão esses duelos. Abrindo os trabalhos, no sábado 8, teremos o líder Rentistas contra o Liverpool no estádio Complejo Rentistas às 9h45 da manhã. Um pouco mais tarde, ao meio-dia, o Cerro recebe o Plaza Colônia no estádio Luiz Trócoli. Danúbio e River Plate medirão forças às 14h30 no estádio Jardines del Hipódromo. Às 17h30, o estádio Luiz Francini será palco para Defensor Sporting contra Montevidéu City Torque. Fênix e Progresso se enfrentam no estádio Charrúa, às 20 horas. E também às 20 horas, Deportivo Maldonado e Cerro Largo fecham um sabadão de futebol no estádio Domingo Borguenho. No domingo 9, teremos mais 2 jogos. Às 11h15 da manhã, o Boston River de Louco Abreu recebe o Montevideo Wanderers no estádio Parque Capurro. E para fechar a rodada, nada melhor que um super clássico. Nacional e Peñarol jogarão um super clássico uruguaio às 15 horas no estádio Centenário. Todos os jogos estão no horário de Brasília. Em ritmo de clássico, vamos de TBT. O nosso último TBT antes do retorno da Primeira Divisão voltará a dezembro de 2019. Como manda o regulamento, o campeão uruguaio é definido entre os vencedores dos torneios Apertura e Clausura. E adivinha quem ganhou esses torneios? Peñarol e Nacional. Os arquirrivais entraram em campo num 15 de dezembro bem chuvoso para definir o grande campeão de 2019. Como de costume, o jogo foi recheado de patadas e gambetas, pegado, truncado e bem jogado. Mas ninguém arriscava muito. Toda essa cautela culminava no empate sem gols, até que aos 31 minutos do segundo tempo, brilhou a estrela de Matias Zunino. Após um bate-rebate na área, Zunino aproveitou para dar aquele totozinho na bola e garantir o gol do título. Vamos ouvir. Le queda sobre el segundo palo el tricolor. Atención porque vale envío. ¡Viene! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Zunino! ¡De Nacional! ¡Zunino! ¡Gol de Nacional! ¡Zunino! Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. É isso aí, futebol voltando também na terra de Cavani e Suárez. Luciano Massi está ensandecido, Ícaro Dias.
Ele tá animadinho ultimamente, o nosso querido amigo Luciano Massi. E também na toa, né? O futebol voltando na terra de Cavani e Soares. E, Gabriel, uma coisa que eu percebi no boletim do Luciano, que tem jogo às 9h45 e a gente reclama de futebol às 11 da manhã, hein, rapaz? É verdade. Que Se a horário. CBF adota essa ideia, hein? Fica difícil assim, né? E uma coisa que eu acompanhei no ano passado foi esse jogo internacional Penharol que definiu o título uruguaio. Foi um jogo muito truncado, rapaz. Um jogo muito pesado mesmo. Que eu aproveitei, né, pra ver esse jogo, né? Foi dia do meu aniversário, comemorando meus 30 anos de vida. Com uma boa carne e aquela maravilhosa cervejinha, aquela nortenha pra comemorar um dia tão especial com um jogaço, ainda mais com o título do Nacional. Que maravilha. A gente cruzou, né, mais uma das fronteiras da bola e a gente não pode deixar também de falar do nosso parceiro, né? Rapaz, não pode não, ainda mais que o parceiro tem aquela audiência fiel que nem o Eric Brito, a gente não pode fazer isso com o pessoal da Fronteira Esportes. É verdade. Aliás, Ô Ícaro, eu fiquei sabendo, né, que tem novidade pintando na Fronteira Esportes, né? Você tem as informações aí pra passar pra gente? Essa novidade é legal, hein? Ah. A Fronteira Esportes, que já tem a parte do futebol retrô, né? Tem lá Boa. times retrô de times internacionais. Agora tem de times brasileiros, Gabriel Max. Sério, cara? Sério? Fala um time aí, um time que você gosta. Bom, vamos lá, vamos de Internacional, tem? Tem. Ele é do Sul e é vermelho. Tem o título mundial de 2006 do Internacional. Tem a camisa aqui com a capa do Fernandão, o eterno capitão colorado. Fala outra. O Inter que deu uma sentada na graxa essa semana aí, né? Acabou perdendo de novo pro time do Grêmio, né? Exatamente. Laurenberger está de cabeça inchada. Por falar em time, ela é do Sul, mas não tem o olho azul. Tem a do Cruzeiro de 94. Azul celeste. Com o Ronaldo Fenômeno Magrinho. Tem a camisa também do Flamengo, do centenário do Flamengo, com a dupla Sávio, Romário e Edmundo. Para alguns o melhor ataque do mundo, para outros o pior ataque do mundo. Tem a do centenário do Corinthians. Tem a do Fluminense, campeão brasileiro 2012. Tem do Palmeiras? Tem do Palmeiras. Tem do Palmeiras de 94. Inclusive o Palmeiras de 94 venceu o Corinthians no dia 15 de dezembro de 94 e foi campeão brasileiro. Tá vendo? Tem do São Paulo? Tem do São Paulo de 94, do time do Expressinho, aquele time que tinha o Leonardo, tinha o Denilson, Juninho Paulista, treinado pelo Muricy. Boa, então tá bem munido agora. Fronteira Esportes com camisas retrô brasileiras. Isso aí é bom demais de saber, hein? A Fronteira Esportes tá com o arsenal pesado, né, rapaz? Não é à toa que a Fronteira investe em esportes com o PlayStation 4, Xbox, também com as camisas do seu time do coração na Europa e também no Brasil. Camisa retrô de seleção. Os esportes americanos como a MLS, a MLB, a NFL. Enfim, tem vários esportes lá na Fronteira Esportes. Você também não pode esquecer que tem a parte do investidor. Você pode investir, a Fronteira Esportes também tá expandindo, né, o seu território, né? Tem lá em Portugal também. E agora é hora de aplicar, né? Porque como a Fronteira trabalha lá em Portugal, os produtos lá em Portugal são comercializados com euro, né? E o euro tá valendo 6. Se fosse 7, o Guilherme Ribeiro estaria fazendo esse jabá. Então, você pode estar investindo e tendo uma boa margem de lucro, né? Já que a moeda europeia é muito mais valorizada do que a nossa moeda. Então, procura lá no site da Fronteira Esportes a parte de investidor, franqueado, parceiro, enfim. Entra lá na Fronteira Esportes que você vai curtir de montão, fora as promoções, né, Gabriel? É claro. Comprando um produto 10% de desconto, comprando 2 produtos 15% de desconto, comprando 3 ou mais produtos 30% de desconto. Não é à toa que eu falo que o Eric Brito é mais louco do que o padre do balão. É isso aí. Então acesse www.fronteiresportes.com e faça sua compra, e também tem a parte lá, se você quiser ser um investidor, seja também um dos nossos investidores, tá bom? Então vamos que vamos agora mudar de continente. Falado sobre o futebol sul-americano, vamos subir um pouco mais nesse nosso Mapa Mundi. Vamos agora para
América do Norte. Vamos primeiro passar pelo México. A Milena Ricardo já está por aqui também. Seu boletim está prontinho nesse programa 50 para a gente poder arrebentar a boca do balão, já que a gente mencionou o padre do balão. Temos mais balões para frente aí também com o futebol turco, só que essa semana não teve, né? A gente vai precisar depois trocar uma ideia com o nosso querido Renan Silva. Enfim, a gente vai então agora com Milena Ricardo bater um papo sobre o futebol mexicano nessa semana, que tem novidade por lá que você ouve agora aqui no Futebol na Veia. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano. Essa semana começaremos pelas notícias ruins primeiramente. Ricardo Lavolpe, técnico argentino e de muito sucesso no futebol mexicano, corre risco de ser preso e responder um processo penal por um suposto assédio sexual a Belén Coronado, podóloga do Chivas. O caso aconteceu em 2014, quando a funcionária procurou a diretoria do time de Guadalajara, onde ela trabalhava, e acusou o treinador de assédio. O treinador foi declarado inocente em dezembro de 2016 após a investigação do Poder Judiciário de Jalisco, mas a defesa da mulher conseguiu reabrir o caso em julho de 2018, o que volta a mexer com a carreira de Ricardo Lavolpe. Agora, o processo entre Ricardo e Belén será novamente debatido. O treinador corre risco de, caso seja julgado como culpado, responder a processo criminal em liberdade ou receber uma ordem formal de prisão. As coisas não estão nada boas para Ricardo, se isso for confirmado, que a justiça seja feita. Já a Liga México informou na última semana mais um jogador do Chivas com Covid-19. A saber, este é o 6º atleta afastado do elenco por conta da pandemia. Por outro lado, existem rumores de que Facundo Haller, do Uruguai, estaria chegando no Pumas. No entanto, a diretoria do clube disse não ter recebido nenhuma proposta. Jorge Valdívia sofreu outra lesão e dessa vez não foi muito detalhada, e também não jogou a última partida do Mazatlán FC no futebol mexicano. A informação partiu do técnico em coletiva de imprensa. Agora vamos para as notícias boas finalmente. O Guardianes 2020 continua rolando e essa semana tivemos Monterrey campeão sobre o Toluca de 3-1. Já o Cruz Azul terminou empatado com o Puebla em 1-1. O Juárez ganhou do Necaxa de 1-0 e no dia 1º de agosto, começando aí o mês que não termina nunca, a gente teve Tigres e Pachuca que se enfrentaram em um jogo que também terminou empatado em 1-1. No dia seguinte, o América ganhou de 4-0 do Tijuana num jogo não muito disputado, mas emocionante. No mesmo dia, o Toluca ganhou de 3-2 do Atlético São Luís, o Querétaro e o Mazatlán empatam também e o Santos Laguna ganha do Chivas de 2-0. Encerrando a semana, tivemos Pumas que ganhou do Atlas de 2-1 em um jogo muito bom. Eu fico por aqui, eu sou a Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. Tá aí o boletim de Milena Ricardo, notícias das mais diversas. Começamos com notícias não muito boas, inclusive envolvendo o nome de treinador em assédio sexual. E depois falamos, né, claro, sobre o futebol que tá rolando já, né? Já tá começando já a pipocar por lá, né, Ícaro? Exatamente, e é triste, né, essa nota do Ricardo Lavolpe, ele que é um excelente treinador, treinou a seleção mexicana em 2006. Eliminado pela Argentina nas quartas de final com um golaço do Maxi Rodrigues. E a gente sabe, né, Gabriel, nesse meio, quando você tem mulheres trabalhando dentro do futebol, não deveria acontecer, né, mas a gente vê isso muito, né, no Brasil já tivemos o professor, né, o Luxemburgo com o escândalo da manicure, agora o Ricardo Lavolpe também com esse problema. E é chato, né? É chato, não deveria acontecer. Mas falando sobre coisa boa, vamos falar sobre o futebol. O meu destaque fica pro Monterrey que venceu mais um, ou seja, tirar a zica e o campeão voltou, Gabriel. Cara, falei pra você. Falou. Depois que sai a zica, meu querido, aí deslancha. Eu acho que a zica é no Márcio Reis fazendo o boletim do mexicano, viu? Pode ser também, pode ser. Mas enfim, que bom. Brincadeira, Marcião, nós te amamos, viu? Não, mas que bom que o negócio voltou a funcionar por lá, né? E a gente aproveita aqui, vamos dar uma passada rápida aqui agora que a gente vai para mais um giro.
nosso programa 50 está recheado de emoção, de muita informação, e a gente vai chegando agora no futebol estadunidense, a terra do Tio Sam, que está com a MLS's Back, né, que já está chegando no seu final, e o Carlos Vinícius vem trazer também para nós um resumão aí de tudo que aconteceu nessa última semana. Vamos ouvir então Carlos Vinícius, chega mais, meu querido. Hello guys, o torneio MLS's Back está chegando em sua reta final e a competição da Flórida está sendo marcada por boas atuações de equipes que nunca vingaram anteriormente na Major League Soccer, como por exemplo o Orlando City seguindo invicto e passando para as semifinais. A vítima da vez foi o LAFC, que foi derrotado nos pênaltis por 5-4. Outra boa surpresa é o Philadelphia Union, que também segue sem perder no torneio. Os Unions venceram o Sporting Kansas City na última quinta. Para finalizar as semifinalistas, o San Jose foi goleado pelo Minnesota United por 4-1 e o Portland Timbers superou o New York City. Dessa forma, Philadelphia Union enfrentará os Timbers nessa quarta e o Orlando City duela com o Minnesota. A grande decisão da MLS's Back será na próxima terça-feira, dia 11. E por conta do final do torneio de Orlando, as especulações sobre a volta da temporada regular começam. O renomado Washington Post trouxe a informação de que já no próximo dia 21 de agosto teremos a volta do Campeonato Nacional. Porém, ainda há muito o que discutir. O jornal relatou que as negociações da Liga com a Associação de Jogadores ainda não têm definição por conta de divergências sobre o protocolo aos testes da Covid-19. Outro problema é a locomoção das equipes, já que os Estados Unidos é enorme e ainda conta com 3 times do Canadá. Uma das soluções seriam os clubes do Canadá disputarem partidas entre si da temporada regular e depois cada um ficar em uma sede nos Estados Unidos até o final da MLS. Sobre o transporte, uma das alternativas para viagens próximas são os queridos ônibus tão comuns aqui no Brasil. Entretanto, uma pessoa próxima à liga ainda tem ressalvas sobre a volta. A fonte anônima disse ao Washington Post, abre aspas, infelizmente não podemos levar 24 bolhas para casa, fecha aspas. Fazendo uma comparação à bolha de Orlando, que apesar das críticas iniciais, fez um bom trabalho nas últimas 3 semanas, não tendo casos novos da Covid. E antes de finalizar o boletim estadunidense, a NBA, vizinha da MLS's Back, retornou na última quarta-feira. Como destaque, temos os Lakers garantindo a primeira colocação da Conferência Oeste. Já pela Leste, o Portland está batalhando com o Memphis pela 8ª e última vaga nos playoffs. E essas foram as últimas novas nos esportes dos Estados Unidos. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia Poliesportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção. O negócio também já tá ali, né, na MLS também pipocando. Ricardo Dias, depois desse resumão aí, o que dizer? Essa MLS Back tá ficando legal, hein, rapaz? Agora o Portland venceu, né, o jogo de hoje, venceu o Philadelphia Union por 2-1. Pra mim uma grande surpresa, né, que o Portland chegando aí a grande decisão. E do outro lado tem tudo para encarar o Orlando City, né? O Orlando City que vem durante um bom tempo investindo em grandes jogadores para tentar chegar numa final, e nesse mata-mata aí tá se dando super bem a equipe aí da Flórida. Tem chance de fazer a final, mas sobre a volta da temporada regular, eu acho que é muito complicado, como o próprio Carlos citou no boletim, porque é um país que tem uma dimensão continental, né? E com mais de 150 mil mortos é complicado, né? E também com essa questão dos times do Canadá junto também, né, Ícaro? Tem essa diferença também. Porque daí você teria, o Montreal. Montreal está próximo, a parte mais próxima seria Nova York. Nova York, até mesmo Boston, que é uma região que está sofrendo muito com relação à Covid-19. Daí você teria outros times também, né, que fazem parte ali do Canadá, que teriam que vir para os Estados Unidos. Então não é uma situação muito fácil, Gabriel. É verdade. Eu acredito que eles fizeram esse torneio só para falar, não, a gente vai ter a bola rolando para definir as vagas da Conca Champions e para o futebol, porque não tem cabimento. Verdade. E fique ligado então que às 21 horas, né, dessa quinta-feira ainda, Orlando City e Minnesota United se enfrentam
por mais essa disputa aí para chegar até a final. Mas o fato é que agora a gente vai fazer uma breve pausa no nosso podcast, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais emoção para você, se você está acompanhando pelo nosso site e também pelos nossos parceiros Um Breve Intervalo. Se você acompanha pelo seu agregador de podcasts, vai ouvir só a nossa vinhetinha. A gente já volta então na Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com muita emoção. Programa 50, meus queridos. O negócio tá ficando cada vez melhor. Vambora. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Aí, já estamos de volta aí, tá vendo? Foi rapidinho, a gente foi e voltou. Então a gente vai dando sequência nesse nosso programa de número 50. Lembrando a você mais uma vez que nós temos nesta quinta-feira mais uma entrevista sensacional e que você vai acompanhar. A gente já teve algumas pequenas dicas já nesse primeiro bloco que a gente acabou de passar e a gente vem para o segundo bloco com mais dicas. Segunda dica que a gente vai dar para vocês, que além dele ser um técnico de futebol e de já ter trabalhado com um cara da comissão técnica da Copa de 1970, vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça aí, tá bom? Ele já trabalhou num grande clube da Série A que recentemente, faz o que, uns 4 anos sofreu uma perda muito grande, né, Ícaro? Faz uns 3 anos. Vai 3 pra anos que ele assumiu 4 esse já, time. né? Ah, sim, que ele assumiu, né? Que ele assumiu. Ah, sim, é verdade, isso é verdade. Ele pegou um projeto de reconstrução e fez um bom trabalho. Isso. Pena que não conseguiu dar continuidade. É verdade. Então aí já vai chegando. Já tem mais uma pista aí de quem é o nosso convidado. E no terceiro bloco a gente, enfim, anuncia quem é o cara de hoje. Quem é esse treinador? Quem é esse cara que já trabalhou com um membro da comissão técnica de 70 e que treinou um clube que enfrentou uma grande adversidade no ano de 2016 e que ele fez um bom trabalho, segundo o Ícaro, ele fez um bom trabalho por lá, só que não teve como dar sequência. Enfim, essas são as dicas que a gente tem para dar para vocês no terceiro bloco. Então a gente, se quiser, só uma dica. Mais uma. O Ícaro tá bonzinho hoje pra dizer, programa 50. Tamo bonzinho. Esse programa 50, a gente tem que ser legal com o pessoal. Isso. Esse treinador já disputou Copa Libertadores. É verdade. Então já fica aí, junta mais essa peça no quebra-cabeças aí. Já a gente informa, portanto, quem é o nosso entrevistado de hoje nesse programa Futebol na Veia, número 50. E a gente agora vai fazer mais um giro. Se a gente passou pela América do Sul, pela América do Norte, a gente agora vai dar um rolê maior. Agora a gente vai voar para mais longe. Vamos agora de Ásia. Vamos agora futebol asiático, vamos trocar uma ideia com o Lucas Vilela, J-League que já tá comendo solta, e você ouve agora esse resumão aí de tudo que tá acontecendo por lá, agora aqui no Futebol na Veia. Konnichiwa Yudin, Ícaro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo. O boletim japonês desta semana vai contar sobre notícias da J-League e partidas válidas pela Copa da Liga Japonesa. Neste último final de semana, aconteceu a 8ª rodada da J-League, o campeonato japonês. Essa rodada foi a dos visitantes. O líder Kawasaki Frontale venceu o Gambosaka por 1-0 fora de casa. Yokohama Marinos derrotou o Vegalta Sendai e o Kashima Antlers goleou o 8-30 por 4-1. Cerezo Osaka, Vissel Kobe, Sanfrecce Hiroshima, Sagan Tosu e Kashiwa Reysol foram os outros times que venceram fora de seus estádios. Assim, a classificação ficou com Kawasaki Frontale na liderança com 22 pontos, seguidos de Cerezo Osaka com 17
e Gamba Osaka com 16. Por outro lado, na zona de rebaixamento está o Shimizu Pulse com 5 pontos e o Yokohama FC também com 5 pontos, e o último é o Shonan com apenas 4 pontos ganhos. Na manhã desta quarta-feira 5, aconteceu a segunda rodada da fase de grupos da Copa da Liga Japonesa. Alguns destaques foram a vitória do Frontale em cima do Kashima Antlers fora de casa por 3-2, derrota do Urawa Red Diamonds para o Cerezo Osaka e o 3-0 do Nagoya Grampus em cima do Shimizu Pulse. Esse foi o boletim japonês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. O Kawasaki Frontale ficando na liderança da J-League, o campeonato japonês, Ricardo Dias. Frontale invicto, 7 vitórias e um empate. Muito bom trabalho. Outro trabalho que a gente tem que estar ressaltando é o trabalho do Rei Sol. Rei Sol treinado pelo Nelson Batista, está na 4ª colocação. Lembrando que no ano passado ele estava jogando a J-League 2, né? É, isso mesmo. E outra coisa também, Gabriel, que aí o fato chato do futebol japonês é o Yokohama FC tá lá embaixo, né? O time do interminável Kazu, né? A gente que tava torcendo para ouvir um gol do Kazu nessa temporada, infelizmente a coisa não tá muito fácil, né? E com esse desempenho vai ser bem complicado se manter na elite do futebol japonês. Realmente fica mais difícil a cada passo dado dentro da J-League. Mas a gente aguarda, né? Tomara que as coisas... São 4 derrotas e um empate. Tem uma das piores campanhas, né, depois da pandemia. Assim como o Oita Trinita também, que estão 4 derrotas e um empate. O Oita aqui não está em 8º, está em 12º. E o Niigata Sendai, que 3... o Oita, se não está em 8º, perde a piada, né? Exatamente. Na temporada passada ficou ali, né? Entre a 8ª, 9ª, 7ª colocação. Ficou brigando por ali, pelo menos, né? Então a gente tinha sempre piada. Ficar na 18ª, né, colocação aí já não dá mais, não fica tão bom. Já perde um pouco a graça. Então aí fica mais difícil. Mas tem equipes que estão bem, igual aqui no futebol japonês. O Nagoya vem de 4 jogos sem perder. O Kashiwa perdeu nessa rodada, mas vem de 4 vitórias consecutivas. O Gamba vem de 4 vitórias. Então, as equipes do Japão estão muito bem. Só que por um outro lado, o Kashima Antlers está dando aquela patinada que nem ocorreu no ano passado. Só que dessa vez agora tem o treinador brasileiro, que é o Antônio Carlos Zago, né? É verdade. Ele que deixou o Red Bull Bragantino na mão, a torcida adora ele. Enfim... Vamos agora fazer o seguinte, a gente falou sobre o futebol japonês. Red Bull te deu asas. Deu asas pra ele voou. E vamos agora mudar de assunto. Depois do futebol japonês, claro, a gente não pode deixar de falar da terra do coronavírus. Não, brincadeira. Vamos falar sobre a China. Vamos lá, trocar uma ideia com o Leonardo Abraão, nosso gelado da Poliesportiva. Vai chegando agora o nosso querido gelado. A gente aproveita para trocar uma ideia com ele para saber o que rolou, né, nessa última semana, como está aí o campeonato chinês, que já está também pipocando de volta. Então vamos com o Leonardo Abraão nesse programa 50 do Futebol na Veia. E a CSL engatou de vez. Nessa última semana já tivemos os jogos da segunda rodada da competição e o início da terceira. No dia 30, primeiro jogo da segunda rodada, o Xangai Shenhua bateu o Shenzhen por 3-2. No mesmo dia, o Guangzhou Evergrande aplicou uma goleada de 5-0 no RF, no derby de Cantão. Destaque para o primeiro gol do Paulinho na temporada, assim como o do Talisca, que foi de pênalti. E o Elkson, nos acréscimos, fez um golaço de falta. Depois, tivemos um jogo morno entre Jiangsu Suning e Shandong Luneng, que acabou em 0-0, e o Dalian Pro empatou com o Henan Jiani em 1-1. O Henrique Dourado deixou o dele também de pênalti. Já no sábado, o Beijing Guan bateu o Huanzhao por 1-0, gol do espanhol Jonathan Vieira. No mesmo dia, o Shijiazhuang Everbright
empatou o Qingdao Huanghai no confronto dos dois times que acabaram de chegar na elite. Qingdao empatou com 2 golaços do francês Alessandrini, ex-Los Angeles Galaxy. No domingo, encerrando a rodada, o Xangai SPG aplicou uma goleada de 4-0 no eBay Fortune, com 2 gols do brasileiro Ricardo Lopes e 2 do austríaco Arnautovic. Já o Chongqing Dangdai e o Tianjin Teda empataram em 2-2 em jogo que contou com 22 chineses em campo, ou seja, nenhum estrangeiro. Até a gravação desse boletim, 4 jogos da terceira rodada já aconteceram. Nessa última terça-feira, o Guangzhou Evergrande venceu novamente, dessa vez o Shenzhen por 3-1, Paulinho marcou mais uma vez. O Jiangsu Suning bateu o Dalian Pro por 2-1, com gols de Alex Teixeira e Éder. Já o Xangai Shenhua, nesta quarta-feira, bateu o Shandong Nen por 1-0, e Henan-Jiani e Guangzhou RF empataram em 1-1. O RF marcou finalmente na CSL, justamente com Eran Zahavi, que havia passado em branco. Lembrando que o israelense foi artilheiro da última edição do campeonato, com 29 gols. O artilheiro, por enquanto, ou melhor, os 2 artilheiros, por enquanto, são Ricardo Lopes, do Xangai SPG, com 4 gols em 2 jogos, e o Wei Shihao, do Evergrande, também com 4, mas em 3 jogos. O grupo A já conta com todos os jogos da terceira rodada, e quem lidera é o Guangzhou Evergrande, único 100%, com 9 pontos, seguido do Jiangsu Suning, com 7. O grupo B ainda tem apenas 2 rodadas completas. Quem lidera é o Xangai SPG com 6 pontos e em segundo o Beijing Guoan, também com 6, mais atrás dos critérios de desempate. E como não poderia faltar o grande gol narrado em chinês, hoje será o gol do Paulinho nessa última partida do Guangzhou Evergrande contra o Shenzhen. O brasileiro fez o segundo gol dos atuais campeões da China. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Falado agora do futebol chinês, Ícaro Dias. Bola já voltando a rolar, campeonato pipocando, CSL comendo solta também. E o Evergrande jogando muito, né? Engatou a quinta marcha, é o time do Paulinho. Paulinho que marcando gol nos últimos 2 jogos, né? Mais um ano sendo o destaque da CSL. O Zahavi demorando para marcar o seu primeiro gol, mas já balançou a rede. O Alessandrini voltando a jogar bem. E a gente não pode esquecer dos brasileiros, né, Gabriel? Que quase todos estão marcando gols aí na Superliga Chinesa, mostrando a força do nosso futebol lá no Oriente. E semana passada, rapaz, esqueci a indicação do filme, né? Ah, é. Então tem que ser... Semana passada... Não, então peraí, vamos combinar um negócio. Estamos no programa de número 50 e tem que ser uma baita dica, né? Ah, sim, essa dica é do Pedro Ferri, viu? Ah, é? É um filme argentino chamado Nieve Negra. Foi lançado em 2017. É um filme muito bom, um filme que tem drama e suspense, então vale a pena aí. Neve Negra. Você fez aquela piadinha no começo, eu acabo arrebatando aqui no final. Muito bem, então tá certo. Então estamos conversados sobre o futebol chinês. Dica dada, dica cultural para o nosso querido Leonardo Abraão. E a gente vai agora mudar de continente de novo. Se a gente já falou do futebol asiático, a gente tem, obviamente, que passar pelo futebol europeu. E vamos começar com o Márcio Reis, que já tem o Neymar que não tá aguentando mais ser campeão por lá. Será? Será que é isso? Vamos ouvir agora o Márcio Reis, o que tá acontecendo por lá. Paris Saint-Germain levantando taça de novo. E a gente vai para esse resumão aí com ele. Márcio Reis, chega mais. Bonjour, meus amigos. E como diria Neymar, assez d'être champion, que significa chega de ser campeão, pelo menos nacional. Depois do título diante do Lyon nos pênaltis, o clube de Nasser Al-Khelaifi chegou à tríplice coroa nacional às vésperas de completar 50 anos. Mas o presente mais esperado é a conquista inédita da Liga dos Campeões. Mas o primeiro passo será superar a sensação europeia Atalanta nas quartas de finais, que não será fácil.
Os italianos têm o melhor ataque da Europa com 98 gols marcados. E o PSG tem a melhor defesa da Liga dos Campeões com apenas 4 gols sofridos. Mas os italianos não poderão contar com seu artilheiro, o atacante esloveno Ilicic, de 32 anos, autor de 21 gols. O atleta está com problemas pessoais que fizeram retornar ao seu país natal. Os motivos não foram informados. Entretanto, o clube francês também tem baixas. O artilheiro Mbappé está fora com o tornozelo direito fraturado e o argentino Ángel Di Maria também não joga, tendo de cumprir suspensão. Vai ficar tudo nas costas do adulto Ney, que chegou à incrível marca de 8 títulos em 3 anos de clube. Curiosamente, o número de troféus é o mesmo que de derrotas. Em 82 jogos oficiais disputados, ele tem 70 gols marcados. E esse será o primeiro e derradeiro encontro entre as equipes. Contudo, o PSG não vem levando muita sorte contra os italianos. Desde 1996, os franceses não levam a melhor sobre os rivais da Terra da Bota. Os números são os seguintes. Temporada 96-97 sofreu uma sonora goleada na extinta Supercopa da UEFA frente à Juventus, 6-1 na França e 3-1 na Itália. Na temporada 2000-2001 pegou o Milan na Champions e foram 2 empates em 1-1. Na temporada 2001-2002 o confronto foi frente ao Brescia pela Taça Intertoto, mais 2 empates, 0-0 na França e 1-1 no Mário Rigamonti. E por fim, esse já mais recente, na temporada passada, 18-19, empate em 2-2 no Parque dos Príncipes e 1-1 no Estádio São Paulo, frente ao Napoli. Só que esse duelo de quarta-feira que vem será histórico. Isso porque ele cai no dia 12 de agosto, quando o PSG comemora 50 anos de existência. Eu tenho certeza que a classificação às semifinais é um pedido coletivo de todos os franceses que querem soprar as velhinhas mirando o título inédito. E completando o que disse o Ícaro sobre o Paris FC, a equipe que teve 20% dos direitos comprados por investidores do Reino de Bahrein e visa rivalizar com o PSG em 3 anos, aqui vai um breve resumo. O Paris FC é mais velho que o PSG, ele foi fundado 1 de janeiro de 1969. Porém, ele só foi criado graças à fusão com seu rival, sim, vocês ouviram bem, falei rival, Paris Saint-Germain. A última vez em que o PSG esteve na Ligue 1 foi na temporada 78-79. A equipe já foi rebaixada para a terceira divisão em 2 oportunidades, nas temporadas 2009-2010 e 2015-2016. Em 17 e 18, a equipe retorna à Dominus League 2. Já na edição dos 19 e 20, a temporada passada, a equipe ficou na 17ª posição com 28 pontos, 2 acima do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Bom, vocês vão acompanhando aqui comigo, Márcio Reis, na Poliesportiva, as informações dos riquinhos de Paris que vão brigar pelo reinado na França. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui a bola corre com muito mais emoção. Está aí, foi o boletim de Márcio Reis falando sobre o futebol francês. Paris Saint-Germain que está prestes a completar mais um ano de vida, 50 anos, nosso programa número 50, coisa boa aí, hein, Ícaro? Coisa boa, coisa muito boa aí pro PSG, mas vai encarar uma pedreira que é a Atalanta, viu? É verdade. O jogo é muito difícil. Ainda mais que a equipe de Bergamo tá com ritmo, né, Gabriel? Eles continuaram com o campeonato italiano. O Paris Saint-Germain, o único jogo oficial que ele teve foi contra o Lyon. Então, isso pode atrapalhar muito a equipe francesa, ainda mais com essa linha de frente da equipe da Atalanta. Vai ser muito complicado e, como bem falou o Márcio Reis, vai sobrar um caminhão de responsabilidades para cima do menino Ney. Se o Paris Saint-Germain passar, porque o Neymar jogou muito. Se o PSG for eliminado, a culpa é do Neymar. É verdade, é bem provável porque a responsabilidade naturalmente vai recair sobre ele mais uma vez. E a gente fica no aguardo, semana que vem tem material especial aí sobre Paris Saint-Germain, né, que a gente já vai estar, apesar desse ser o nosso programa 50, né, o aniversário ser de 50 anos, mas vai ser na semana que vem mesmo que vai ser comemorado esse aniversário. Então aguarde que vai pintar coisa boa também a respeito do PSG na próxima semana. A gente dando spoiler, né? Puxa vida, viu? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso podcast. Falando sobre o futebol francês, a gente vai agora adentrando ainda mais ao território europeu. Vamos conversar agora com o nosso querido 7-1 Guilherme Ribeiro. Ele que vai trazer também as notícias sobre o futebol alemão, Bundesliga também
por aí e a gente vai trocar essa ideia com ele, saber o que tá rolando por lá. Este é o momento. Ouça agora Guilherme Ribeiro, o nosso 7x1. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha. Salve seu 7x1, tudo bem com vocês? Lembra que há boletins atrás eu disse que Scholler estava acertado com o Schalke 04? Então, errado não estava, entre jogador e clube estava. Só que a negociação entre o Schalke e o Freiburg gerou diversos impasses, como na forma de pagamento principalmente, e assim a coisa não andou. Então, o Hertha Berlim, que não é bobo nem nada, aproveitou que havia levado o não de Kevin Trapp na última semana e deu um chapéu nos azuis reais para anunciar seu novo arqueiro. Com 28 anos, o alemão, muito consistente nas últimas temporadas, foi anunciado nesta terça-feira, 4, e chega por 9 milhões de euros. Falando em Freiburg, a equipe é a única da primeira divisão que ainda não voltou a treinar. Nessa semana, dirigentes passaram por testes de coronavírus, mas jogadores somente na próxima segunda-feira, 10. Lembrando que a cartilha de treinamento segue a mesma desde quando começou a pandemia. Testes semanais de jogadores de comissão técnica, treinamentos divididos em fases, primeiro individuais, divididos em turmas, depois pequenos coletivos, respeitando o distanciamento, e depois os famosos coletivos como conhecemos até hoje. A saber, as equipes alemãs que participam de competições europeias voltaram às suas atividades entre 20 a 22 de julho, os demais entre 27 a 30 do mesmo mês. Inclusive, algumas imagens surpreenderam os torcedores do Borussia Dortmund desde então. O jovem Moukoko vem treinando com a equipe profissional normalmente. O camaronês tem apenas 15 anos de idade, já atua no Sub-19 aurineiro e desde os 13 pelo Sub-17 da seleção alemã. É conhecido por ter mais de 100 gols nas categorias de base e promete bater o recorde de Frank Wirtz, que estreou pela Bundesliga com 17 anos e um mês, e no jogo seguinte marcou o gol mais jovem da competição. Lembrando que Moukoko só poderá atuar em novembro pelos aurinegros, quando faz 16 anos, idade mínima para ser relacionado a um jogo da primeira divisão na terra da cerveja. O Hoffenheim tem novo treinador, é Sebastian Hoeneß, filho de Dieter Hoeneß, ídolo do Bayern de Munique e Stuttgart na década de 80, e sobrinho de Uli Hoeneß, atual vice-presidente do conselho administrativo do time da Baviera. O comandante chega após levar o time B do Bayern ao título da terceira divisão na última temporada. Para fechar, deixe uma pergunta para Gabriel Max e Ícaro Dias. Com a saída iminente de Kai Havertz para o Chelsea, Renier é tratado como substituto ideal, e é por isso que os Leões de Leverkusen estão atrás do empréstimo do jovem brasileiro. E eu deixo para vocês, será que eles estão certos? O brasileiro ex-Flamengo vai substituir tão bem o jovem alemão? Essa eu deixo para vocês. E essas foram as informações do futebol alemão. Sou Guilherme Ribeiro, Futebol na Veia e Poliesportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção. Rapaz, pergunta difícil de responder, viu? Porque o Havertz fez um belíssimo trabalho lá no Leverkusen, mas o Renier é bom jogador, pode ser que substitua a altura, sim. Vamos dar tempo ao tempo para descobrir, né, Ícaro? Exatamente, o Renier seria uma peça muito importante para esse time. Ô Ícaro, e desculpa até te interromper, mas eu não posso deixar passar uma dessa daí. O pessoal tá levando tão a sério essas palavras e frases de transição aí. A ver que... meu Deus. Ô, Guilherme, que é isso, velho? Não! Vai daí. Então, a parte do Renier, ele é muito importante. Ele é muito importante nesse time. E pra ele seria melhor porque ele jogar numa liga mais forte do que a Liga Espanhola, porque tem um contato físico maior. A gente pode até observar o tanto que o Vinícius Júnior demorou para evoluir na Liga Espanhola. Então eu acredito que o Renier ir para a Liga Alemã seria muito melhor para ele pelo nível de competitividade, porque teria um pouco mais de contato. E lembrando que os principais jogadores, um dos jogadores que ele vai substituir no futuro do Real Madrid é justamente o Toni Kroos, que o Toni Kroos jogou no Leverkusen e depois jogou no Bayern de Munique, né? Então também tem esse ponto aí que seria interessante pro Zidane já tá de olho, mas o Zidane tá numa fase que tudo que ele toca vira ouro. É verdade. E sobre o futebol alemão, cara, como o futebol alemão é organizado. Acabou a temporada, eles já estão planejando para outra, já com todo o protocolo, tudo certinho. Isso que se chama planejamento.
E planejamento também esse do Borussia Dortmund com o Moukoko, que esse menino é bom de bola, esse camaronês, e vai dar trabalho, viu? Como o Borussia Dortmund sabe trabalhar com a base nos últimos anos. Perfeitamente. A gente vai ficar aí no aguardo então dessas, né, mudanças e tudo mais, do Reinier, se é que vai rolar. Vamos aguardar aí pra saber. Essa transição, né, Gabriel? Isso, essa transição, esse período de transição, enfim. Vamos deixar para as cenas dos próximos capítulos. E a gente vai mudar de novo, vamos lá, vamos mudar de país. Voando mais uma vez pelo céu, a gente vai chegando agora para poder trocar uma ideia com Edson Guimarães. Vamos falar de futebol português, né? O nosso gajo já está preparado também com as notícias. E a gente vai bater um papo com ele aqui para saber o que está rolando por lá. Tem Jorge Jesus aparecendo por aqui. Vamos ouvir o que tem a dizer Edson Guimarães, o nosso querido entusiasta do futebol português, do nosso querido portimonense. 4 unidades de Portugal para o ataque. No tem da para Dani. Deep Dani. Mete a bola Dani. Já está Ronaldo. Marca, por favor. Marca. Obrigado. Ele deu alegria a milhões de portugueses. Este gol é para vocês. Em todo o mundo. É para os portugueses. É para mim. É para vocês. É gol, Ronaldo. Muito que bem, mais um boletim lusitano na área e mais um troféu para o Memorial do Porto. Isso mesmo, na final da Taça de Portugal, disputada no último sábado, dia 1º, o Porto bateu o Benfica por 2-1 com 2 gols do zagueiro congolês Mbemba. O brasileiro Carlos Vinícius foi quem descontou para as águias, e vale lembrar que os Dragões jogaram com um jogador a menos desde os 38 minutos da primeira etapa, quando o atacante colombiano Luiz Dias foi expulso, ainda com 0-0 no placar. Foi a 17ª Taça de Portugal do Porto. Mudando de assunto, o Benfica não é a única equipe portuguesa que trocou de técnico nesses últimos dias. O Carlos Carvalhal deixou o comando do Rio Ave e fechou com o Braga, ele que era cotado no Flamengo antes do anúncio oficial de Domenech Torrent. Os rioavistas, porém, já contrataram um novo comandante. Trata-se de Mário Silva, que estava no Almeria da Espanha. Outra equipe que já anunciou seu técnico foi o Boa Vista, o luso Vasco Seabra, ex-Mafra. Seabra chegou para o lugar de Daniel Ramos, que fechou com Santa Clara e que antes havia dispensado João Henriques. Henriques, inclusive, era cotado no Vitória de Guimarães, mas os conquistadores fecharam com o ex-jogador Thiago Mendes, que atuava como auxiliar de Simeone no Atlético de Madrid. Entretanto, os adeptos não curtiram muito a ideia de um técnico sem experiência, ainda mais que Thiago atuou na base e profissional do Braga, seu arquirrival. E fechando essa dança das cadeiras envolvendo os técnicos, o Marítimo foi atrás de Lito Vidigal para comandar a equipe para a próxima temporada. Porém, Jorge Jesus, o maior nome dessa janela, foi apresentado pelo Benfica. Vamos ouvir então as primeiras palavras do Mister nesse retorno à luz. Estou habituado a ganhar, mas também vi para unir a nação benfiquista. É muito importante todos os benfiquistas perceberem como tem por cima da águia, não é? Somos todos. Eu não vim para o Benfica para melhorar o meu contrato salarial. Vim ganhar menos dinheiro que eu ganhava no Flamengo. Eu vim para o Benfica porque acredito num projeto. Vim para o Benfica porque acredito nesta nação que tem todas as condições para fazer do Benfica grande. Voltar ao Benfica, ao prestígio internacional que o Benfica teve durante muitos anos. Recuperar esse prestígio internacional é fundamental. Continuando com as notícias, lembram do caso do Vitória de Setúbal e Aves, que seriam rebaixados à terceira divisão por não atenderem mais o que a Liga de Portugal exige para uma equipe profissional? Pois é, no caso dos avenses, sem chances, o clube sequer apresentou o recurso, diferentemente dos sadinos, que agora aguardam o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol receber o recurso e dar efeito suspensivo, ou seja, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Na próxima semana, muita movimentação no mercado da bola, principalmente envolvendo o Benfica de Jorge Jesus. Uma historinha de português como dica. Vocês ficam aí de costa, eu vou Cavani, a Cebolinha, e talvez essa história seja veríssima. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
Eu queria entender essa história aí de Cavani e Cebolinha aí. Descostas ainda. Ah, rapaz, esse Edson Guimarães aí tá saindo melhor do que encomenda, viu? Pela madrugada, viu? Acho que tá andando muito com o Guilherme Ribeiro, viu? Tá, com certeza. Não é possível. É complicado. Mas Vai lá. O que o Edson mais falou aí no boletim, Gabriel, foi a mudança de treinador, a dança das cadeiras aí em Portugal, bicho. O que tá acontecendo? O mercado tá efervescente lá na terra na terra-mãe, né, que é Portugal. Isso. E o nosso querido técnico Jorge Jesus, né, falando que quem pôde acompanhar a coletiva, né, que perguntaram pra ele, pô, mas o presidente do Benfica ofereceu 4 anos de contrato, ele falou, não, eu quero só 1. Daí fecharam em 2, o salário é o mesmo que ele ganhava no Flamengo. E uma coisa que ele disse pros torcedores do Flamengo é que ele abriu mão dos torcedores do Flamengo porque acredita no projeto do Benfica. Então isso que mostra o amor do Jorge Jesus pelo Benfica, e sendo que ele e o pai dele tem uma história muito bonita também do outro lado, né? Do lado verde de Lisboa, que é o Sporting. Então mostra que Jesus está indo porque acredita que pode tornar o Benfica num gigante de novo europeu. Vamos aguardar também para saber, né? Que o Benfica precisa também recuperar esse prestígio também lá na Europa. Enfim, vamos agora para mais um rápido intervalo no nosso programa, se você acompanha pelo nosso site, ou então, se está pelo seu agregador de podcasts, vai girar a vinheta, a gente já volta para o terceiro e último bloco e tem entrevista. Não perca, aguarde, a gente volta já já. Você está ouvindo Futebol na Veia, na Poliesportiva. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso Futebol na Veia, na Poliesportiva. Chegou o tão grande momento do anúncio. Quem é o nosso entrevistado de hoje? Ícaro Dias, eu vou deixar para você. Vou deixar para você fazer esse anúncio aí, porque eu sei que você gosta bastante dele. Gosto, aliás, agradecer quem passou o contato dele, que foi o meu grande amigo Felipe Abreu, o professor Vinícius Eutrópio. Vinícius Eutrópio, portanto, é o nosso convidado de hoje, ele que já treinou, né, o time da Chapecoense, que foi o que a gente, né, mencionou há pouco, ele que já trabalhou com Carlos Alberto Parreira, como auxiliar de Carlos Alberto Parreira, lá na África do Sul, né? Não na seleção brasileira, mas na África do Sul pela seleção, e vai contar um pouquinho pra gente sobre tudo que... esses detalhes principais aí desse lado B do futebol. A gente vai trocar uma ideia com ele, também falar sobre esse período que ele teve dentro do Bolívar, né? O time boliviano do Bolívar, em que ele disputou Libertadores da América, assim como mencionou Ícaro Dias. Mas... Eu acho que ele disputou também pela Chapecoense, viu? Disputou não, também, ou era o né? Wagner Mancini? Eu não lembro agora. Vamos checar em informação. Mas o Vinícius Eutrópio, cara, ele fez bons trabalhos, fora que ele é um baita um estudioso dentro do meio do futebol. Então é um cara que todo mundo avalia o trabalho dele, gosta do desempenho dele. Foi muito boa, vai ser muito bom conversar com ele. Show de bola. Então daqui a pouquinho a gente bate esse papo com ele. Mas primeiro a gente ainda tem assuntos a tratar dentro dos nossos boletins. Então vamos lá. Vamos primeiramente continuar esse nosso giro pela Europa. Vamos agora conversar com a Laurenberger, falar sobre futebol espanhol, La Liga. E a gente vai trocar uma ideia com ela sobre essa última semana e também o que está acontecendo por lá. Chega mais! A gaúcha colorada que tá de cabelo em pé essa semana aí. A coisa tá difícil, viu? Tá de cabeça inchada depois dessa quarta-feira. Vira Fábrica para Iniesta, chuta! Olá,
ticos e ticas mais lindos desse mundo. Voltei para falarmos sobre o melhor futebol do mundo, que é o futebol espanhol, óbvio. E aí temos o Barcelona e o Real Madrid se preparando para a Champions League. A gente vai falar sobre isso hoje, mas também tivemos muitas notícias bombásticas nessa última semana. Então, começando, o presidente do Barcelona, José Maria Bartomeu, garantiu que não vai tentar contratar Neymar neste verão, disse que não haverá tentativas e também afirmou que com essa situação de pandemia não é nem viável e nem o PSG quer vender, então não teremos Neymar no Barcelona. Ele também chamou a atitude de Arthur de pedir a rescisão do Barcelona, uma atitude inaceitável, e disparou que ele faltou com respeito com o time. Ele disse que ninguém no clube deu permissão para que o volante se ausentasse de treinos e diz que é injustificável e totalmente incompreensível essa atitude do jogador brasileiro. Vale lembrar que ele está indo para a Juventus em uma possível troca com um jogador da Juve. Já Militão espanou a timidez no Real Madrid e disse que contra o City não vão ter o capitão, visto que Sérgio Ramos foi expulso no jogo de ida contra o Manchester City, mas que ele tá ali. Ele afirmou que vai fazer uma ótima partida e que podem confiar nele, que vão sair vitoriosos, conforme aí falou o ex-São Paulino. Com o meio-campo desfalcado no Barcelona para o jogo da Champions, a tendência é que Dembélé apareça, mas o jogador está lesionado desde o início do ano, e aí então o Barcelona espera em poder usá-lo. Vale lembrar que Kike Setien tem sido muito criticado. O treinador chegou no início do ano, mas mesmo assim os torcedores não têm comprado o estilo de jogo dele. E também temos Messi muito bravo, porque quer um Barcelona competitivo, coisa que não está acontecendo nos últimos tempos. Quando isso, o Real Madrid, o grande campeão espanhol desta temporada, não colocou o Bale na lista de relacionados para a partida contra o City, ele nem viaja. E outro também que não viaja é James Rodrigues. O James é um dos mais especulados para deixar o Real Madrid nessa temporada. O Bale tem sido muito criticado, ele não está sendo escalado, e quando é escalado, ele vai para o banco de reservas. Então, só nessa volta aí das competições após a pandemia, ele disputou 100 minutos em campo. Então é pouco. E além disso, ele tem sido duramente criticado por conta dos seus momentos polêmicos, como cobrir o rosto enquanto a bola estava rolando. E então aí Bale não é garantido no confronto. Vale lembrar também que Sérgio Ramos não entra em campo pela expulsão, mas ele viaja com a equipe. Então aí vamos ver como é que as equipes vão se sair na Champions League e como que vai acontecer aí o mercado da bola, né? Será que vai aparecer alguém novo? E é isso por hoje, chiquitos. A gente se encontra na semana que vem com os resultados aí da Champions League, se nós teremos espanhóis na final. Eu sou a Lauren Berger para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Adiós, muchachos! Tá vendo? O resultado bagunçou tanto a cabeça dela que quase que ela erra até na hora da assinatura aí, cara. Que fase, hein? Tá difícil, hein? Mas vai melhorar. Berger, mas vai melhorar. Ah, uma hora melhora. É. Mas vai lá, Aproveita e já compra lá a camisa da Frutter Sports lá do título de 2006 e já fica feliz. É verdade, aí já relembra também um grande título, né? Esse grande título. Exatamente. É sempre importante. Na época que o Inter era maior que o Grêmio. Olha, aí você tá cutucando onça com vara curta. Aí já é mancada. É a fase que tá passando, pô. Sacanagem. Mas enfim, vamos falar de futebol espanhol. Laura, eu te amo, Laura, eu te amo. Deixa você. Depois vai tomar um peteleco na orelha aí, você fica ligado. Vamos agora falar então de campeonato espanhol. Campeonato espanhol que agora está vivendo um momento fechado na Champions League, né, Ícaro? Exatamente, né? Os dois duelos, né? Primeiro o Napoli, que vai jogar contra o Barcelona. Eu duvido que o Barcelona vai perder. Eu duvido. Porque o Barcelona, o pessoal lá já tá tá com a cabeça inchada aqui, né? Tá nossa amiga aí do Sul. E vai querer ganhar do Napoli, porque agora a única competição que resta é a Champions League. Então, o Barcelona precisa mostrar serviço na Champions. Por outro lado, o Real Madrid, o Zidane, em 15 jogos de mata-mata na Champions, nunca foi eliminado. Todos os ingredientes aí pra que pinte coisa boa. Pelo menos vai ter boa disputa, né? E o duelo é Zidane contra Guardiola, e como a própria Laura já citou, Sérgio Ramos não joga. É dois fatores positivos pro Citizens, né? Porque o Sérgio Ramos é aquele cara líder de grupo para chamar os jogadores,
E outra também, quando ele abre a caixa de ferramentas, Jesus, Maria e José, né? É verdade. Mas eu achei legal que pelo menos o Militão ele chamou a responsabilidade pra ele, né? Segundo o boletim da Lauren, tá chamando a responsa, falou que vai fazer uma boa partida. Vamos aguardar aí pra saber o que vai rolar. Lembrando que nesse final de semana as coisas vão começar a ter o seu desfecho, né? Então vamos aguardar aí no próximo podcast, a gente já vai ter todos os resultados aí para poder passar para vocês. E a gente agora muda de assunto mais uma vez. Voando mais uma vez aqui na Poliesportiva. Vamos agora trocar uma ideia com Kaique Ribeiro, ele que atendeu o nosso pedido, volta com a dica culinária italiana mais uma vez. E a gente bate esse papo com ele. Kaique Ribeiro chega mais, venha falar sobre a Série A aqui no Futebol na Veia para nós. Fala ragazzi, tutto bene? A Série A Team chegou ao seu final no último fim de semana, infelizmente. Assim, vamos aos resultados dessa última jornada, que teve início no sábado com o empate entre Brescia e Sampdoria por 1-1. Depois só teve confronto de equipe grande. O Napoli derrotou a Lazio em casa por 3-1 antes do duelo contra o Barcelona, mas o destaque fica para Ciro Immobile. O italiano chegou a 36 gols na competição, igualou o recorde de Higuaín como artilheiro com mais gols em uma única edição e garantiu a chuteira de ouro na Europa. Na continuidade, a Internazionale derrotou a Atalanta em Bergamo por 2-0 e confirmou a vice-liderança. O Milan derrotou o Cagliari por 3-0 e terminou a competição como a única equipe que não foi derrotada na volta do campeonato após a paralisação. Para terminar o dia, a Juventus ergueu a taça, mas sem Cristiano Ronaldo e Dybala poupados para o jogo contra o Lyon, a Roma botou água no chope e venceu por 3-1. Para lembrar o momento culinário pedido por Gabriel Max e Ícaro Dias, o Vitello Donato, tradicional da região de Piemonte, foi escolhido pelos comandados de Sarri no vestiário. No domingo, a Fiorentina bateu a Spal por 3-1, com 2 gols nos acréscimos. Bologna e Torino ficaram no 1-1, e a Udinese bateu o Sassuolo por 1-0. Enfim, os 2 jogos da luta contra o rebaixamento para encerrar o campeonato. O Genoa não tomou conhecimento e venceu o Verona por 3-0 para confirmar a permanência na Série A. Por outro lado, o Lecce foi derrotado em casa para o Parma por 4-3 e deu adeus à primeira divisão. A Série A terminou com a Juventus campeã com 83 pontos, seguida da Inter com 82 e a Atalanta em terceiro, e Lazio em quarto com 78 pontos. Os 4 times estarão na próxima Champions League. Roma em quinto com 70 pontos, Milan em sexto com 66 e o Napoli em sétimo com 62 estarão na próxima Liga Europa. Roma e Napoli avançam direto para a fase de grupos, sendo que os azuis irão pelo título da Copa Itália, enquanto o Milan disputará os playoffs. Enfim, Lecce em 18º com 35 pontos, Brescia em 19º com apenas 25 pontos e a Spal na lanterna com 20 pontos jogarão a Série B. Benevento e Crotone estão de volta à Série A, e a última vaga será definida via playoff. Algumas equipes já pensam nas mudanças e permanências de seus técnicos. A Fiorentina confirmou a permanência de Giuseppe Acchini no comando para a próxima temporada, enquanto o Cagliari anunciou o técnico Eusébio Di Francesco, conhecido por relevar a Roma às semifinais da UEFA Champions League como seu novo técnico. O treinador estava na Sampdoria. Enfim, podemos ter mudanças na Internazionale. Após a vitória contra a Atalanta, Antônio Conte soltou o verbo e afirma que seu trabalho não foi valorizado pela diretoria, e a mídia italiana já coloca Massimiliano Allegri como novo técnico nerazzurri. E para terminar o boletim, a Série A anunciou a lista dos melhores da temporada. Chesney foi eleito o melhor goleiro, De Vrij da Inter foi eleito o melhor zagueiro, Papo Gomes da Atalanta foi eleito o melhor meia, Immobile da Lazio como melhor atacante, Kulusevski do Parma como revelação e Paulo Dybala da Juventus como grande MVP. Uma lista sem Cristiano Ronaldo. Vocês concordam com a lista? Lembrando que tem a seleção do Futebol na Veia lá no nosso site da Série A, no portal. É só conferir. Eu sou Kaique Ribeiro e essas foram as informações do futebol italiano para Futebol na Veia e Poliesportiva, porque aqui o Calcio corre com mais emoção. Arrivederci! Olha, o mais próximo que eu passei de Piemonte é ali na Avenida Francisco Morato. Avenida Professor Francisco Morato, próxima ali à Igreja dos Mormons, ali tem uma pizzaria chamada Piemonte, é muito boa, viu? O rodízio de lá e também o restaurante é muito bom, viu, Ícaro? Mas nessa dica foi muito quando eu tinha cabelo ali, rapaz, muito. É, pois é. E o futebol italiano, Ícaro Dias? O Immobile jogou muito nesse campeonato, o campeonato fora da curva. Vou sentir muita falta do campeonato italiano, né? Porque agora tem essa parada. Não sei como que tá o calendário, né? Como que vai voltar, se eu tenho data prevista de retorno.
Brett e Lete, a gente já sabia que já ia cair, né? O Brett e o Lete, né? O Brett contratou o Balotelli, já era certeza que não teria um bom trabalho lá do Eugênio Corinthians. Rapaz, ele negou o Mengão, né? Quando você nega o Mengão, aí a galera jogou a zica brava nele e a coisa não funcionou. Agora, o Milan, que recuperação maravilhosa, viu? Quem diria? Se não fosse a pandemia, o Milan não pegava a vaga para a Liga Europa. Olha, é verdade, hein? Agora, sobre o Kaique fez a pergunta, né? Sobre o Cristiano Ronaldo. Cara, eu não entendi porque o Dybala foi eleito MVP. Porque o Cristiano teve uma marca muito boa no começo do ano, marcou gols em 12 jogos seguidos, brigou pela chuteira de ouro. E o MVP é o Dybala. Eu não tô entendendo. Certas coisas não tem explicação, Heitor diz. Não dá, coisas que não dá pra entender quem fez essa votação aí, sinceramente. Não a votação do Futebol na Veia, lá do site, né? Foi uma votação do pessoal da Série A. Sim, claro. E a gente também menciona, né, pra traçar um paralelo quanto a isso, é a eleição do Modric, né? Que o Modric, como o melhor do mundo naquela época, naquela ocasião também, não era pra ter ganho e acabou levando, né? Mas enfim. Mas ali eles juntaram uma série de fatores, né? Porque em 2010 ocorreu a mesma coisa com o Snyder e deram a bola de ouro pro Messi. O Messi não tinha nem chegado à final da Copa do Mundo. Então foi por isso que eles tomaram essa opção. Mas enfim, né? Mas futebol mesmo, o Modric não tem esse futebol todo aí, não. Enfim, mas aí fica essa... O Cannavaro foi eleito o melhor do mundo como zagueiro só pela Copa que ele fez. A gente deixa essas polêmicas aí pra vocês debaterem, tá bom? Então debatam aí sobre essas polêmicas que nós jogamos no ar. Enfim, a gente vai continuar aqui o nosso podcast número 50. Número 50. Isso. Muito bem. Vamos melhorar a dicção, por favor. Muito obrigado. E a gente vai agora trocar uma ideia com Alan Martins. Vamos voar até lá a Inglaterra. Premier League, chegando aqui na Rádio Poliesportiva, no seu Futebol na Veia. Ele vai passar pra gente algumas informações e a gente vai complementar. A gente tem coisa pra complementar aqui, então vamos dar uma passada, inclusive nos placares que estão rolando aí nesta quinta-feira, nesse dia 6 de agosto de 2020, da UEFA Europa League. A gente vai agora com Alan Martins e o resumão da semana. Fala galera ligada no Futebol na Veia, na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, nós já sabemos que a temporada 19 e 20 da Premier League chegou ao fim. Entretanto, ainda teremos muita bola para rolar envolvendo os times ingleses, viu? Como dito no boletim passado, tivemos neste último final de semana a final da FA Cup entre Arsenal e Chelsea. E para a surpresa de Ícaro Dias, deu Arsenal. Os Gunners venceram de virada por 2-1 com 2 gols de Aubameyang. Já pela Liga Europa, o Manchester United confirmou sua classificação para as quartas de final diante do Leicester. Após ter vencido a primeira partida por 5-0, os Red Devils fizeram 2-1 em Old Trafford. Assim, a equipe de Solskjaer jogará a próxima fase contra a equipe do Copenhagen nesta segunda-feira, dia 10. Outra equipe inglesa que disputa a Liga Europa é o Wolverhampton. Os Lobos jogam nesta quinta-feira diante do Olympiacos pela partida de volta das oitavas. Na primeira partida na Grécia, o placar ficou em 1-1. Ainda falando dos times ingleses, agora vamos para a famosa orelhuda. Nessa semana, teremos o retorno da Champions League com participação de City e Chelsea. Os Citizens receberão o Real na sexta-feira, enquanto os Blues jogam no sábado. Vale lembrar que o City tem a vantagem diante dos merengues, pois venceu a primeira partida por 2-1. Já o Chelsea tentará um milagre diante do Bayern depois de ter tomado 3 em Stamford Bridge. Ambas as partidas são válidas pela volta das oitavas de final da Champions. Pelo mercadão da bola, o Arsenal parece estar mais próximo de Willian, que mais uma vez recusou uma proposta dos Blues para permanecer no lado azul de Londres. Já no Manchester United, o plano Sancho parece ficar cada vez mais distante, visto que o clube analisa que os valores pedidos pelo Borussia são irrealistas. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
Ícaro Dias, a gente tá vendo aí que o mercado da bola continua se movimentando na Premier League e que o William pode parar nos Gunners, é isso mesmo? O William pode parar no Arsenal mesmo, tem a proposta do Barcelona também pro jogador, mas ele quer ficar em Londres, né? Ele já tem a casa dele lá. E foi surpresa mesmo, Alan. Pra mim, é porque esse time do Arsenal é um baita de um time amarelão, time do meu querido amigo Cleiton Santos, mas... Ícaro Dias, o novo gelado da Poliesportiva. Não, eu tô fora. Esse título é do Léo. Você fica falando do Léo aí, depois que você começou a falar do Léo, seus palpites começaram a dar uma derrocada aí também, viu? Não, tem palpite que teve certo também, não vem que não tem não, sai pra lá, jacaré. Mas voltando pela Liga Europa, o Manchester é super, hiper, mega favorito contra o Copenhague, né, pra chegar às semifinais da Liga Europa. Os Citizens têm a vantagem de ter vencido o Real Madrid no Bernabéu por 2-1, mas como a gente citou no bloco anterior, a camisa do Real Madrid entorta varal, então é um jogo muito complicado. O Chelsea, para marcar 3 gols no Bayern de Munique, vai ser muito difícil. Vai levar para prorrogação, né? E o Sancho, acho que ele vai forçar a barra para sair do Dortmund para ir jogar lá na equipe do Manchester United, viu? Será? Vai na minha que vocês passam de ano, viu? Será? Eu acredito que sim, viu? Então tá bom. Falou, tá falido. Falou, tá falado. Enfim, vamos dar uma passada nos resultados aí que a gente tá, né, acompanhando da Liga Europa. Jogo que está com 82 minutos. Wolverhampton 1, Olympiacos 0. Gol marcado ainda no primeiro tempo pelo Jimenez de pênalti. Portanto, ainda falta um tempinho aqui, talvez até o final do programa dê pra gente atualizar aqui o resultado final. E na partida entre Basel e Eintracht Frankfurt, acabou de sair um gol, viu, Ícaro? E adivinha de quem foi? Provavelmente foi da Eintracht Frankfurt. Claro que não. Gol marcado pelo Basel. Basel 1-0, Fabian Frey fez o gol aos 88 minutos, 43 minutos do segundo tempo, batendo ali já quase nos acréscimos do jogo, conseguiu marcar 1-0, resultado surpreendente, viu? O Basel vencendo, tudo bem que é em casa o jogo, mas é surpreendente por conta do time do Eintracht. E ainda tivemos... mas o Guilherme Ribeiro falou que ia chegar os dois alemães na final da Europa League, os dois alemães na final da Champions. Pô, não tô entendendo, e depois eu que sou pé frio. Você é malandro, você já tá querendo transferir já, né? Só porque o menino falou, né? Deixa você. E a gente também tem aqui, outros 2 resultados nesta quinta-feira. De Bayer Leverkusen, que venceu por 1-0 o Rangers, está classificado. E o Sevilla ganhou de 2-0 da Roma, também classificado. O futebol italiano mais triste com a derrocada da Roma também. Lembrando que os jogos da UEFA Champions League já voltam nesta sexta-feira. Manchester City e Real Madrid jogam às 16 horas, mesmo horário para Juventus e Olympique de Lyon. Ícaro Dias. Lyon e Manchester City passam. Que beleza, hein? Desculpa. Juventus e Manchester City. Então tá bom. Porque eu já tinha até apostado uma caixa de cerveja que a equipe da Juventus ia passar. E aí nesse sábado a gente tem Bayern de Munique e Chelsea, Barcelona e Napoli, fechando aí essas partidas das oitavas de final. Neste sabadão também, jogos às 16 horas, horário de Brasília. E agora... Mas o melhor jogo, Gabriel, é Palmeiras e Corinthians, né? Claro, e com transmissão da Rádio Poliesportiva, que é ainda mais importante. Em parceria com o Futebol na Veia, a gente vai fazer mais uma cobertura de final de campeonato, né? Já fizemos a primeira partida nesta quarta-feira, com transmissão do Paulo Arnaldo, Ezio Sadu, com a Natália também, a Nath quebrando tudo nessa última transmissão, né? A nossa querida Nath Ferrão. E a gente tá levando aí pra vocês aí, sempre o melhor do futebol, acompanha o nosso trabalho, tá bom? E agora sim, chegou o momento. Chegou o momento da nossa entrevista de hoje. A gente vai trocar uma ideia com o Vinícius Eutrópio, ele que é técnico, já foi auxiliar também. E a gente agradece muito a presença dele neste programa 50. Né? A gente agradece muito por estar aqui conosco. E a gente
já vai começando já, então, essa nossa entrevista. A gente troca uma ideia com ele a respeito desse trabalho todo que ele vem percorrendo dentro do futebol, não só o brasileiro, mas também pelo mundo afora, né? Isso que é o mais importante, o mais interessante nessa sua carreira. Então vamos começar aqui com a seguinte questão. Vamos dar esse início aqui com esse período na seleção da África do Sul. Como que foi esse trabalho feito lá, junto com o Parreira, nesse período todo aí? Foi muito difícil para vocês terem esse espaço para trabalhar lá? Foi mais dificultoso para vocês? Para mim, um pouco mais, que eu cheguei muito em cima da hora. Pro Parreira, não. Mas o que ele mais sentiu dificuldade, realmente, foi um pouco o nível técnico dos jogadores. Ele gosta de uma posse de bola, gosta do futebol apoiado, né? Uma coisa cadenciada, muito bem organizada. Então, esse foi o grande obstáculo. E, diferentemente das outras seleções africanas, que são fortes fisicamente, a seleção sul-africana não era, entende? Porque ele também optou por jogadores técnicos, né? O Joel antes jogava, por exemplo, com 4, não é uma crítica, é característica, jogava com 4 volantes marcadores fortes, né? O Parreira optou por jogadores mais leves com qualidades técnicas. Então eu lembro que no início do processo o time sofreu muito, lá na preparação, porque a seleção se preparou 6 meses. Parreira conseguiu fazer com que o campeonato acabasse muito antes, para que eles ficassem o tempo todo permanente com esses jogadores. E a seleção tinha um nível assim tão, digo, mais baixo, só tinha 2 ou 3 jogadores que jogavam na Europa. Mesmo assim, em clubes médios eram reservas. Então, você, né, vê a nossa dificuldade lá. E ele conseguiu manter um padrão. Jogamos bem os 3 jogos contra a Náutico, contra a África, contra México, contra a França e contra o Uruguai. Então foi satisfatório, foi até surpreendente o nível técnico assim que o time conseguiu adquirir. E a questão também de organização. Por quê? Porque quando ele entrou 4 anos antes, depois ele teve que sair, entrou o Joel, né? Ele deixou tudo preparado para a montagem de um centro de treinamento para a seleção. Ele volta 4 anos depois, todos os países têm centro de treinamento. Qual o único país que não tinha centro de treinamento? Então nós tínhamos, imagina, nos deslocarmos todos os dias do hotel, aí estava aquela enxurrada, aquela multidão de pessoas esperando a seleção sair, e durante 30, 40 minutos você tinha que se deslocar para treinar. Mais um tanto de gente buzinando e vuvuzela atrás. O primeiro dia parece ser bom, mas depois é cansativo, cheio de gente, isolou o hotel pela metade ficava o jogador, metade ficava hóspedes, não mais, né? Então essa falta de organização, ela influenciou também. Nossa, imagino que deva ter sido bem complexo, né? Muito diferente do que a gente encontra aqui no Brasil, ainda mais com toda essa movimentação aí que se teve nesses últimos anos na África do Sul. E ainda sobre esse time, qual que era o grande craque que a África do Sul tinha naquela oportunidade? Tinha alguém superior aos outros que jogava ali naquele time? E agora eu vou falar os nomes errados. O Pena é muito bom, mas o Shabalala, alguma coisa assim, era o jogador era o cara que tinha alguma coisa de diferente, né? Mas não eram níveis altíssimos como são outros africanos que jogam na Europa, né? Perfeito, perfeito. E assim como na África do Sul, você também teve essa passagem pelo Al Ittihad Kalba. Então conta pra gente um pouquinho mais sobre esse período que você passou por lá. O Kalba é um time pequeno que ele sobe e desce todo ano, e eu peguei ele na subida, no acesso. O grande desafio era manter na primeira divisão, mas realmente naquela época, né, o investimento era pequeno, o elenco era muito limitado, e para mim foi um aprendizado fantástico. Eu recomendo todo mundo, se eu pudesse eu moraria ali próximo a Dubai, aquela região, né? É um país fantástico, as pessoas prezam muito a família, é muito interessante isso. E é um país muito gostoso de se viver. Claro, você tem que levar a família junto. E eu aprendi muito, né? Saí depois de 6 meses, talvez eu ficaria se eu tivesse tido mais experiência com relação ao mundo árabe. Hoje, sem dúvida, se eu voltar, as coisas seriam um pouco diferentes, porque existem alguns critérios que você tem que respeitar lá que você, no início, não compreende muito.
né? Mas mesmo assim ainda fiquei 6 meses, fizemos bons jogos, e para mim foi super enriquecedor. Eu tenho ainda uma boa relação com o próprio presidente, que é o atual, era o meu diretor, hoje é o atual presidente, com os jogadores que, quando eu saí, ainda fizeram o grupo do WhatsApp para mim, né? É legal, eu mantenho relação. O meu ex-auxiliar técnico é um nativo, que também já me indicou para clubes lá, ele foi um grande jogador da seleção. Então ele fala, o melhor treinador que eu já trabalhei. Então isso para mim ainda é uma referência muito boa. Pô, que legal. Mas eu queria saber, como você fazia para poder conversar com eles, né, para poder se comunicar em inglês mesmo, e como que você se virou nesse período todo? Meu inglês, por incrível que pareça, não é um dos melhores. Eu não falo um inglês muito fluente, mas óbvio, eu dou treino e palestras. E eu ajo muito usando o telão antes dos treinos, mesmo no Brasil, sabe? Eu uso muito método de trabalho, assim, inserir para eles o visual, o objetivo do trabalho, o que a gente vai fazer, quem não vai fazer. Quando entra no campo, pum, já vai. E aí a coisa flui mais rápido. Eles já sabem as respostas, ou já debatemos as respostas e as dúvidas e os problemas que vão surgir, e isso faz eles pensarem um pouquinho melhor e refletem no campo. Então eu sempre uso isso. Então basicamente você usa pouco. A conversa mesmo era em português e inglês, e ele tinha que falar o árabe para os jogadores, né? Uma coisa interessantíssima lá, que no primeiro jogos eu me assustei, porque eles rezam 5 vezes por dia, e os jogos são feitos exatamente para o intervalo, né, ter a reza. Então imagina a ansiedade do treinador querer falar uma palestra, falar alguma coisa, aí para todo mundo, o shake para, abaixa, estende o tapetinho e fica ali uns 12 minutos, não sei. Deve ser difícil, né? É algo também a ser adaptável, né? Não tem jeito, né, cara? E, bom, a gente agora, já mencionando sobre esse seu outro período da carreira, queria saber como foi treinar o Bolívia, se tinha muita pressão por resultados lá. Muita. Foi um passo também importante para mim, sabe? E interessante. O Bolívia, só para explicar antes, desculpa, o Bolívia é o Flamengo, o Corinthians da Bolívia. Bolívia tem 12 milhões de habitantes. O Bolívia tem 7 milhões de torcedores. O Bolívia, ele tem um torcedor muito famoso, que tem muito poder econômico, que chama Marcelo Claure. Ele é um boliviano que mora em Miami. A 5ª maior rede de serviço de telefonia dos Estados Unidos é dele. Ele é presidente de um conglomerado de bancos chineses. Ele tem clubes de beisebol no Japão. Ele tem clube de futebol na Espanha. E agora, 2020, está lançando o Miami com Beckham. Então, eu tive um auxiliar técnico, que era o Zé do Gol, o Zé Carlos, no Santa Cruz, que era o auxiliar fixo, e já tinha sido campeão no Bolívia. E quando o Marcelo falou, olha, o meu sonho, minha vontade é trazer um treinador brasileiro. Com quem você indica? E Zé falou, como jogador e como auxiliar que eu passei, o treinador que é referência para mim, que é diferente, é o Vinícius. Mas será que ele viria e tudo? Aí liga para ele. Me ligou no dia 15 de dezembro, mais ou menos, falou, Vinícius, aqui é o Marcelo, se apresentou. Daí ele falou, eu vou fazer um processo de seleção, vão ser 2 treinadores espanhóis, 2 argentinos, isso para mim foi muito importante, e eu gostaria de saber se você quer vir aqui fazer uma entrevista em Miami. Eu falei, quero. Falei, estou mandando a passagem para você. Em 2 dias eu fui. Em 2 dias eu assisti mais de 5, 6 jogos do Bolívia, fiz todo o planejamento anual, todas as concepções de treino, fase defensiva, ofensiva, me organizei tudo, peguei o voo e fui. Uma reunião para 8, 9 pessoas e falou, pode falar em português. Só ele entendia, o resto todo mundo falava espanhol, entendia pouco. Uma reunião que era para durar 1 hora, durou 3. Tudo em vídeo. Montei todo o elenco, a forma como o meu time jogava. Engraçado que eu passei basicamente 2 jogos para eles. Da Chapecoense, por isso que eu falo a cultura, né? Da Chapecoense Cruzeiro, que nós perdemos para o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil em 2017, e Chapecoense e Corinthians, que o Corinthians foi campeão brasileiro, sendo que nós tivemos mais posse de bola, mais finalização, tudo mais que eles, e perdemos. É verdade. Teve toda essa questão também. E eu vou aproveitar agora para deixar a próxima pergunta para o nosso comentarista, Ícaro Dias. Pode fazer a pergunta aí para o nosso querido Vinícius Eutrópio.
Muito obrigado, Gabriel. Vinícius, o que faltou para o Bolívar deslanchar e como foi esse trabalho na altitude, né? Porque você já falou que um dos donos do Bolívar tem um poder aquisitivo interessante. Então, o que faltou para esse time ser uma potência aqui no futebol sul-americano? Bom, primeiro a questão é que depois da Libertadores veio acho que a Copa América, não, foi Copa do Mundo, e eu rompi o contrato. Eles têm um grande, eles que eu digo, a imprensa lá, eles têm eu não vou nem dizer grande rejeição ao treinador brasileiro, eles têm um grande afeto pelo treinador argentino, porque nós fizemos um grande trabalho. E infelizmente para a gente, aquele ano não foi um ano de campeonato por pontos corridos, né? Se existe um campeonato de pontos corridos, o Bolívar leva tranquilamente. Seria o Flamengo hoje, levaríamos. Só que ocorreu o quê? Ocorreu um mata-mata. E o mata-mata com o presidente da federação sendo o presidente do Strongest é complicado para a gente. Eu não preciso falar mais nada do que aconteceu. Nosso time realmente era o melhor, jogava o melhor futebol. E depois, com a minha saída, né, aí eu não posso falar, mas aí o time perdeu na altitude várias vezes, descaracterizou completamente o trabalho, que eu também não posso falar, porque eu vou estar falando aí, sendo antiético, falar do trabalho de outros. Mas o Márcio realmente é isso. Ele falou, o grande desafio é a questão do ar, né, adaptação. Os jogadores lá já estão adaptados, mas se contrata um jogador, ele tem que se adaptar. Nós, da comissão, sofremos um pouco. Agora, um time bem treinado, um time com qualidade e bem treinado, com intensidade, é praticamente impossível você perder um jogo para um time que não é da altitude, sabe? Então, nós fizemos grandes jogos contra Colo-Colo, ganhamos do Atlético Nacional, esse Delfim mesmo, porque você imprime um ritmo. E eles falavam comigo, prof, a gente faz pressão nos primeiros 20 minutos. A gente vai estar cansado, mas o adversário vai estar morto. E eu falei com eles, não, nós não vamos fazer pressão 20 minutos. Nós vamos treinar com intensidade o tempo todo. Isso vai ser uma ideia de jogo nosso. Perdeu, pressiona. Então fica mais fácil isso, a gente está próximo ao gol, né? Então vamos fazer isso. Então, na altitude, eu fazia um 4-2-4 com 4-1, às vezes 5. Punha 5, 6 jogadores na última linha deles. Meu time tinha qualidade para sair, muita qualidade para sair jogando, com muito futebol apoiado. Então isso facilitou. Então na altitude é assim. Agora, quando você desce, você perde também. Por quê? A umidade te castiga muito, porque lá é seco, né? Você perde, se não me engano, um pouco de potência. Então a gente chegava 2, 3 dias antes, o Márcio fazia um trabalho com esses jogadores de uma vascularização, de trabalho um pouco de potência. E tem toda a adaptação também. Então, o cara perde quando desce. Então, a gente fazia tudo isso, ele que fazia. E, basicamente, nós não sentimos. Nós estreamos na Libertadores no Equador, né, contra o Delfim, e, para minha surpresa, nós podemos ter ganho o jogo. Nós empatamos, mas fizemos 2 bolas na trave. Um jogo excelente para a gente. Excelente. E foi o primeiro ponto na história do Bolívar numa Libertadores no Equador. Para você ver como é difícil jogar nível do mar para esses jogadores. Sensacional, sensacional. E para a gente poder fechar, então, qual foi a sua participação na escolha desse elenco do Bolívar? Basicamente, nenhum. É um time que já estava montado, né? E eu simplesmente optei por peças lá que eles queriam que mandasse embora. Eu segurei, outros que eles queriam que segurasse. Eu falei, não, pode liberar, mas eles me deram prioridade, sim, por exemplo. E eu tinha escolha, porque tem um número de estrangeiros. Isso é difícil. Então, eu estava amarrado com o número de estrangeiros, porque os estrangeiros estavam lá. Calerron, irmão do Calerron do Napoli. Muito bom jogador, né? Então, o William, o maior artilheiro da história do Bolívar, o Uruguai, não tinha como abrir mão desses jogadores, sabe? Então, tinha uma vaga, se não me engano. Nós levamos o goleiro Jackson, que era do Inter, foi goleiro no Santa Cruz. E eu tinha mais um que eu tentei levar muitas vezes, que era uma necessidade que se encaixaria o elenco, que era o André Luiz, que eu lancei no Santa Cruz, que depois veio para a Ponte, e hoje está no Fortaleza. O Corinthians comprou, né? E emprestou para o Fortaleza. O André Luiz, um canhoto forte. Então, esse jogador estava no Prudentópolis, porque o agente comprou, colocou ele no Prudentópolis, se não me engano é Prudentópolis,
e eu fiquei 2 meses negociando, tentando levar para ser o nosso cara ali, porque na altitude, o que ele chuta e a forma com que ele conduz, ele faria sucesso, sem dúvida. Então, foi realmente, eu tinha uma oportunidade e acabei não usando essa vaga. Então, a minha relação com o elenco, a formação, foi basicamente zero. Muito bem, Vinícius. Eu só tenho a te agradecer, cara. Muito obrigado por participar aqui conosco, do Futebol na Veia, na Poliesportiva. Agradecer muito sua presença. Primeiro, agradecer vocês. Eu tive a oportunidade de ver o trabalho de vocês, de seguir, olhei bem. Pô, muito legal, parabéns. É jóia, vem uma turma, a galera nova aí, fantástica, bombando. Então, parabéns a vocês. Agradecer o convite, para mim foi muito importante. Agradecer minha equipe técnica e dizer que a gente pode usar bastante as redes sociais e que nós possamos usar para o lado bom. Legal. Muito obrigado a você, então, Vinícius Eutrópio, por ter participado conosco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva, nesse programa especial de número 50. E a gente vai chegando ao final dessa edição de número 50. Agradecer mais uma vez a todos vocês que acompanham o nosso trabalho e agradecer mais uma vez também a você, Ícaro Dias. Muito obrigado, Gabriel Max, muito obrigado ao Poliouvinte. Lembrando que tem 2 jogaços no final de semana aí, que a nossa parceria, a Rádio Poliesportiva Futebol na Veia, então não percam. Final do Campeonato Paulista e início do Campeonato Brasileiro. Como diz o chefe, a bola vai rolar. É isso aí. Portanto, fique ligado na Poliesportiva no Futebol na Veia neste final de semana. Acompanhe também sempre as nossas redes sociais, todos os nossos Instagram, Facebook, Twitter. A gente sempre tem coisa boa pintando por lá. Então, acesse, procure, pelo Google, procure nos campos de busca aí desses aplicativos todos por Rádio Poliesportiva e também por Futebol na Veia. Fácil você vai encontrar a gente, tá bom? E o meu muito obrigado mais uma vez. Ô, Gabriel, a todos. Pois não. Rapidinho, terminou o jogo lá do Wolverhampton. Ah, terminou? Wolverhampton 1-0 classificado, vai encarar o Sevilha no dia 11. Boa. No mesmo dia 11, Shakhtar Donetsk vai encarar o Basel. Boa, sensacional. Então já temos completos já os classificados, todos que jogaram em casa classificaram. Impressionante. Bayern, Sevilha, Wolverhampton e Basel. Enfim, chegamos ao final dessa edição número 50. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com a edição de número 51. Tá chegando o nosso programa especial de 1 ano de Futebol na Veia. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço, valeu e eu fui! Agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.